Olá pessoal, Natália Lima aqui. Para quem não me conhece, sou a Natália Lima da Kerouac Software. Para quem não conhece Kerouac é um software de gestão financeira para pequenas e médias empresas. E hoje eu vim falar aqui um pouquinho sobre planejamento financeiro. Então, bota aí na tela. Planejamento financeiro. Comigo, Natália Lima da Kerouac, como eu já disse. Então, o que a gente vai falar sobre planejamento financeiro? Antes de mais nada, quando a gente fala de na verdade, o que mais a gente tem ouvido falar nos últimos dias é planejamento financeiro. Independente da área que você atua, independente de que tipo de segmento você está, você tem que ter um planejamento financeiro. É super importante e essencial que você enxergue, entenda ali como que o seu negócio pode prosperar. Você tenha um planejamento para que o seu negócio prospere. Por isso, é muito importante você pensar lá no futuro da sua empresa. Qual é o resultado que você quer obter lá na frente? Então, como você vai gerir os seus gastos, como que você vai se planejar para alguma reserva, alguma emergência que venha ocorrer dentro do seu negócio, como você vai se planejar para o seu negócio crescer lá no futuro. Então, é super importante você pensar no planejamento financeiro. Então, eu vim trazer aqui alguns pontos para a gente falar do planejamento financeiro. Então, o primeiro de todos é o que é o planejamento financeiro, por que você tem que fazer um planejamento financeiro e qual é a importância de definir um planejamento financeiro a curto prazo e como, dica de ouro, hein? Como elaborar o melhor planejamento financeiro, Natália. Você vai me ensinar? Não sei, vamos ver. Se você quer saber se eu vou te ensinar ou não, você vai ter que assistir até o final. E não adianta correr o vídeo, você tem que assistir até o final. Beleza? Senão você não vai aprender nada. Então vamos lá. Primeiro item que a gente vai falar é o que é o planejamento financeiro. Então a Nazaré está aqui para me ajudar. E vamos com calma, tá bom, gente? Não precisa se desesperar, que vai dar tudo certo no final. Parece confuso, parece desesperador para quem não faz o planejamento, já não sabe nem por onde começar. Então, primeiro, vamos entender o que é o planejamento financeiro, tá? Primeiro passo é você entender, você enxergar as finanças do seu negócio. Então, o que você vai precisar fazer para enxergar, para conseguir ter esses resultados ali dentro de um planejamento financeiro? Então, quando a gente fala de planejamento financeiro, nada mais, nada menos que o controle das finanças que fazem parte ali da estratégia da sua empresa. Então, o planejamento ele vai te ajudar a você ter um suporte ali, informações, dados que façam você ver a saúde financeira do seu negócio. Então, de certa forma, isso acaba querendo nos mostrar que o planejamento financeiro ele vai nos munir de informações úteis. E olha que são úteis mesmo para você prever possíveis buracos dentro do seu negócio, problemas dentro do seu negócio, futuras, né? Não estou falando de algo que já aconteceu. A gente vai falar um pouquinho disso, que é importante saber o que já aconteceu para não acontecer de novo. Mas quando você faz um planejamento financeiro, você consegue ter previsibilidade de planos A, B, C, D e por aí vai. Então, você precisa estar preparado para que qualquer que seja a ocorrência que venha acontecer no seu negócio, seja ela positiva ou negativa, você vai conseguir sair dela ou usufruir dela. Então, quando a gente fala de planejamento financeiro, é isso: é você ter essas informações de uma forma clara, você ter previsibilidade do seu negócio. Quanto mais informações, mais dados você tiver dentro de um planejamento financeiro, melhor vai ser para você, melhor será para a sua tomada de decisão. Então, quando a gente pensa assim, é importante você enxergar que a sua empresa ela vai ter uma noção mais precisa dessas situações que você pode acontecer lá no futuro, que às vezes a gente não sabe, mas são mega
importantes para você tomar uma decisão mais assertiva, tá? Então, que a gente pode pensar ali quando a gente fala do planejamento financeiro, trazendo eh, algumas ferramentas, tá? Então, o planejamento financeiro ele vai te ajudar a você unir informações, você unir ferramentas que vão te direcionar, te dar um norte para que você siga para a direção correta. Então, de acordo com a sua estratégia, você vai conseguir tomar decisões, seguir por caminhos, trilhas mais assertivas para a saúde financeira do seu negócio. Então, eu posso afirmar, a Natália aqui pode afirmar, que quando a gente fala de planejamento financeiro, é essencial para que você tenha um sucesso dentro da gestão interna do seu negócio. Então, se você não faz um planejamento financeiro, nunca fez um planejamento financeiro, está na hora de você começar a fazer. Está na hora de você começar a se focar nesse planejamento. Então, eu quero ressaltar aqui que, por motivos óbvios, que você faça um planejamento financeiro para o seu negócio, para te ajudar nas estratégias futuras, nos rumos que você tem que tomar dentro do seu negócio. Ah, Natália, mas e por que eu tenho que fazer? Para que eu tenho que fazer o planejamento financeiro? Por que ele vai me ajudar nisso? Gente, esses GIFs são maravilhosos. Por que eu tenho que fazer o planejamento financeiro? Planejamento financeiro, ele é uma prática comum para mim, que sou da área, fazer o planejamento. Então, todo final de ano, bem antes do final do ano, eu já faço o planejamento do próximo ano. Então, como que eu faço isso? Então, primeiro eu tenho, como não? Não é hora do como, é agora por que eu faço isso, tá? Então, quando a gente fala do porquê que eu tenho que fazer, ela acaba sendo uma prática que me traz muitos benefícios para minha empresa. Quando eu quero ter uma previsibilidade do meu negócio, o que, que eu vou fazer do meu negócio, qual será o futuro do meu negócio. Tudo isso está atrelado ao meu planejamento financeiro, aonde eu vou investir, o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou comprar, etc, etc, etc. O que, que eu vou fazer para que meu negócio cresça mais, e por aí vai. Então, a gente tem alguns benefícios ali que eu gostaria de citar, quando a gente fala de planejamento financeiro, são eles. O planejamento financeiro ele vai possibilitar que você junte informações dentro do seu negócio que são significativas. Ah, como que eu vou juntar informações? Eu não sei nem por onde começar. Primeiro passo é olha para o passado. Digamos que você vai começar o planejamento financeiro a partir de agora, dos próximos 12 meses. Então, você vai parar ali na linha 1 dos próximos 12 meses e vai olhar para trás, para a linha -1, e vai ver os últimos 12 meses. E você vai olhar item por item lá de tudo que aconteceu no ano, financeiramente, dentro do seu negócio, para que você acumule informações. O que você fez de certo, que deu super certo, que alavancou suas vendas? O que você fez de errado, que fez você perder muito dinheiro para você não fazer mais? Então, com o acúmulo dessas informações, você vai ter maior controle, maior previsão de coisas que venham a acontecer na sua empresa no próximo ano. Então você consegue ter um planejamento, porque você não vai viver ao acaso, você vai viver em cima daquilo que pode acontecer de novo, por que não? E aí você vai criando os seus planos Bs, tá? Então, a partir desse controle, é possível você tomar decisões muito mais assertivas. A gente sabe que também, que quando a gente fala de decisões assertivas, ela vai te ajudar a você ter um resultado cada vez melhor dentro do seu negócio. Então, quando a gente traz o planejamento financeiro para dentro do seu negócio, você vai ter uma maior organização interna do todo, de todo o processo, de todos os benefícios que a sua organização tem e todos aqueles que ela pode ter também. Então, é possível você realizar esse planejamento a curto prazo, a médio prazo ou a longo prazo. Aconselho fazer um
só desses? Não, eu aconselho fazer os 3. Faça um planejamento a curto, faça um planejamento a médio e faça um planejamento a longo prazo também. Então, por quê? Dependendo do seu foco no momento, você vai saber por qual planejamento ali você vai seguir, né? Como que vai mudar ali o histórico do seu negócio. É possível também você realizar previsões, que é aquilo que eu falei lá no começo, e saber que tipo de investimento você pode realizar de acordo com o seu planejamento financeiro. Que tipo de investimento você vai fazer para alavancar as suas vendas? Que tipo de investimento você vai fazer para treinar melhor os seus colaboradores? E por aí vai. Você também vai conseguir enxergar quais são os cortes que precisam ser necessários. Eu falo de cortes, redução de custos, gastos desnecessários, que você, investi no marketing X que não me gerou ROI nenhum, não me gerou retorno nenhum. Investi uma grana, por que ele não deu certo? Aí você vai conseguir identificar para tomar ações diferentes. Será que vale a pena investir de novo? Errar no mesmo erro de novo? Ou será que vale a pena eu pensar em outras alternativas que vão fazer o meu negócio alavancar mais rápido? Então, quando a gente pensa, quando a gente se prepara, faz um planejamento, as coisas tendem a fluir muito melhor. Então, quando eu falei aqui vários benefícios do porquê, né? Por que fazer o planejamento financeiro e quais são os benefícios que eles vão te proporcionar a curto, a médio prazo. Então, não há motivo nenhum para você não implantar o planejamento financeiro dentro do seu negócio o mais rápido possível. É super importante que você faça-o para que você consiga ter uma previsibilidade muito melhor e uma tranquilidade nada melhor do que deitar todas as noites a nossa cabecinha no travesseiro e não ter nenhum problema. Sempre tem, mas você sabe, você já estava preparado para ele e você vai conseguir passar por cima dele. Então, quando você tem tudo muito bem planejado, não tem por que se desesperar. Então, é super importante você estar de olho nos gastos de cada dia. Por isso, invista em um planejamento financeiro a curto prazo também, porque você consegue ter ações mais rápidas, tá? Quando a gente fala de curto prazo, enfim, é para você conseguir enxergar constantemente, mais rápido, se antecipar antes dos problemas acontecerem. Então, é muito legal você enxergar isso dentro do seu negócio, ok? Você vai evitar tomar decisões impulsivas, que é muito grave quando você não pensa, quando você não se planeja e você acaba tomando decisões sem pensar, sem se planejar e, consequentemente, o seu negócio acaba indo para o buraco quando isso acontece. Próximo item aqui que a gente vai falar é qual é a importância de definir um planejamento financeiro a curto prazo. Voltando ao que eu já tinha falado, quando a gente fala de curto prazo, é para você evitar essas impulsividades, né, que você acaba tendo quando acontece alguma coisa sem você estar preparado para isso. Com certeza, se você parar para olhar o passado daquilo que aconteceu, dentro da sua empresa, você vai ver, se você não fez um planejamento antecipado, você vai ver que você tomou várias decisões impulsivamente. E isso, com certeza, tenho quase certeza que não te trouxe benefício nenhum, a não ser o aprendizado para você não fazer de novo. Então, o planejamento financeiro, quando a gente trata ele curto prazo, é a melhor forma para você conseguir gerir a disponibilidade de capital de giro do seu negócio. Para quem não sabe, capital de giro é o dinheiro que você vai usar para pagar as contas do dia a dia ou para até mesmo os seus investimentos dentro do seu negócio. Então, quando a gente pensa nessa estratégia de planejamento, você vai conseguir ter um controle sobre
negociações dentro do seu negócio, estoque, folha de pagamento, contas a pagar, contas a receber, empréstimos bancários, se houver, se necessário, você vai saber se vai precisar, se não vai precisar, se faz sentido pegar um empréstimo ou faz sentido vender mais, criar ações que vai fazer você gerar mais caixa, mais capital de giro para o seu negócio do que você pegar aportes do banco e por aí vai. Quando a gente trata de planejamento financeiro, é muito importante você identificar, você entender ali a diferença entre sobrevivência e morte da sua organização. Você, com planejamento, gente, isso é fato, você consegue enxergar se você vai viver ou se você vai morrer. Se o seu negócio vai viver ou se o seu negócio vai quebrar. Quando você não tem planejamento financeiro, você não enxerga lá na frente, então a probabilidade de você morrer é muito maior e surpresa ninguém gosta. Tá? Então, quando você já consegue saber se você vai morrer, você consegue tomar ações antecipadas para evitar a sua morte lá. Não é a sua que a gente está falando, tá, gente? É a da sua empresa. Então, você consegue também enxergar se o seu capital de giro ali, ele vai ficar restrito dentro do seu negócio. Quando você enxerga, quando você consegue enxergar se a sua empresa pode vir a quebrar dentro de necessidades básicas, né? Não tenho grana, não tenho capital de giro para comprar matéria-prima do meu produto. Por quê? Você não se planejou antecipadamente? Você não tem um fundo lá de emergência para conserto de equipamentos. Digamos que você é uma empresa de... Gente, eu vou falando que vem na minha cabeça. Uma estamparia de camisas. E aí a sua máquina de estampar quebrou e você não tem dinheiro para consertá-la. Mas o seu negócio é esse. E agora? Você não tem dinheiro para comprar uma máquina nova, não tem dinheiro para consertar a sua máquina, mas você tem um monte de encomenda para entregar e você não se preparou para isso. Você poderia ter se preparado, talvez se planejando financeiramente de programar manutenções recorrentes da sua máquina, ou mesmo que você não faça as manutenções, ter se programado financeiramente para uma reserva de emergência, guardando um pouco do dinheiro ali, se precisar consertar, se der algum BO, se acabar, quebrar, pegar fogo, eu tenho ali como ter um plano B, para você evitar esse tipo de problema, que gente, a maioria das empresas que quebram são por falta de planejamento financeiro, porque são pegas de surpresas por conta desses itens que podem acontecer. Nunca vai acontecer algo assim comigo. Acabei de comprar a máquina, ela nunca vai quebrar. Não é assim que funciona, gente. Quando a gente fala dessa importância, né, do planejamento financeiro, é para que você consiga controlar também o seu capital de giro, que você consiga também enxergar a essência, né? Quando a gente fala de capital de giro, ele é a essência do seu planejamento financeiro. Você tem que estar sempre ali atualizando o seu planejamento, porque ele pode mudar constantemente. Então, fique de olho lá no seu fluxo de caixa, fique de olho se o que está acontecendo ali, o que você planejou, está acontecendo como você planejou, o que se está saindo fora da linha, se não está, para que você tome ações mais rápidas e assertivas. Então, quando a gente fala ali de planejamento financeiro, é super importante você pensar nessa adoção do planejamento financeiro, para que você consiga ter essas informações mais constantes. Estabelecer um planejamento financeiro é você conseguir prezar por uma boa administração empresarial do seu negócio. Muito mais organizada, muito mais planejada. Você conseguir controlar seus gastos mês a mês é vital, é primordial. Todo mundo tem que considerar isso, porque vai te deixar muito mais tranquilo para gerir o seu negócio, para conhecer o que efetivamente acontece no seu negócio, se o seu negócio está ou não está sendo lucrativo, quais as ações que você tem que tomar sempre dentro do seu negócio.
Quando a gente fala do planejamento financeiro, a gente tem que enxergar que por trás de todo o investimento que você faz, toda a melhoria que você faz dentro da sua empresa, todo o treinamento que você dá para um funcionário, todo o plano que você tem de expandir, de crescer o seu negócio, só é possível você conseguir fazer essas ações de forma muito mais inteligente quando você possui um excelente planejamento financeiro. É muito importante quando você coloca isso em prática, que você adota um planejamento financeiro dentro do seu negócio, você vai sempre ter informações constantes sobre o direcionamento para onde a sua empresa está indo. Quais as oportunidades de negócio que você vai ter mais tempo para pensar no seu negócio e não ficar à mercê do acaso. Eu falo muito isso, quando a gente não se planeja, quando a gente não tem essa previsibilidade, a gente vive à mercê do acaso. E isso não faz sentido, porque você nunca vai conseguir tomar ótimas atitudes, ótimos direcionamentos para alavancar o seu negócio. Então, eh, faça um plano financeiro, crie ações baseado nesse seu planejamento, porque não vai ter erro, você vai evitar problemas, você vai evitar, pagar para trabalhar, e você só vai ter resultados muito bons. Mas agora, Natália, como que eu faço para elaborar o meu planejamento financeiro? Então, eu trouxe aqui mais algumas dicas para a gente pensar em como elaborar o planejamento financeiro de uma forma muito mais eficiente, tá? Então, tem algumas perguntinhas aí na tela para vocês, mas eu vou ler aqui elas aqui para vocês. Quando a gente fala de planejamento financeiro, ele existe, na verdade, já falei lá no começo, para você prever, para você prevenir, para você antecipar problemas ou eventos futuros que venham a acontecer dentro da sua empresa. Então, o primeiro passo para você organizar é você pensar nos seus gastos e nas suas receitas por um tempo estimado. Então, mais uma vez, planejamento. Estou lá no dia 1 e vou me planejar para os próximos 12 meses. Estou temporizando ali o meu planejamento. Como que eu vou fazer isso? Então, eu vou olhar aqui, vamos olhar para as perguntinhas na tela. Ela vai me trazer aqui, ó. Quanto que a minha empresa ela tem para receber de clientes? Então, se você já tem uma previsão de receita, vou dar um exemplo para quem possui contratos recorrentes, para quem já tem contratos assinados com cliente que vai te gerar uma receita mensal. Se você já tem essas informações, ótimo. Você já levanta todos esses dados e você junta todas essas informações de tudo que você tem para receber de seus clientes. Legal. Ponto 2 ali, atrelado a esse do receber de clientes, você pode também fazer uma projeção de receita. Você já tem os seus clientes que já são clientes, que já vai efetivamente entrar aquele valor para você. Você pode adicionar também uma projeção. Quanto que você pretende, de acordo com as suas metas e objetivos ali do seu negócio, gerar de caixa? Quantas novas vendas irão acontecer no decorrer desse período que a gente está planejando aqui? Item 2 ali, quanto dinheiro será destinado aos fornecedores? Então, para isso, você vai precisar levantar tudo que você tem de custos e despesas com fornecedores e também trazer para dentro do seu planejamento. Você só vai saber quando você anotar essas informações, quando você tiver essas informações muito claras para vocês. Então, tenho que pagar contabilidade todo mês. Legal, vamos colocar lá quanto de dinheiro será destinado à contabilidade. Legal, já juntei aqui todos os meus fornecedores. Item 3 aqui da nossa listinha. Quanto é gasto com o salário dos meus funcionários? Mesma coisa que a gente fez com o fornecedor lá, tá?
quantas pessoas eu tenho na minha equipe, qual é o valor do salário deles, quantos possuem reajuste, dissídio, sem dissídio, pessoa jurídica, que eu tenho que fazer um ajuste anual de acordo com os índices financeiros, etc. Considere isso também, tá? Quanto será recebido com as vendas, que é aquele item que eu já falei lá no começo, que eu deixaria ele junto lá. Então, a projeção de vendas e qual vai ser a sua previsão de vendas, projeção de vendas e a sua previsão de vendas. Então, você vai ter que gerar lá, eu tenho. Aí a gente entra num cálculo aqui bem interessante, que é você enxergar tudo que você tem de gastos com pessoas, fornecedores, etc. A gente tem aquele ponto de equilíbrio. Então, você sabe que você precisa gerar um mínimo de receita para pagar os seus gastos com fornecedores e os salários dos seus funcionários. Esse é o mínimo de vendas que você precisa trazer. Mas você não quer ficar sempre num equilíbrio ali, você quer também gerar lucro, você quer que o seu lucro líquido no final também seja positivo e não feche no 0 a 0. Então você precisa traçar metas e fazer previsão de vendas. Ok? Depois é só você entender o seu planejamento, olhar de uma forma que agora os dados já estão ali na sua frente, né, que você tem. Como que essa técnica funciona, né, quando a gente fala de planejamento financeiro? Ele vai te oferecer uma segurança para que você consiga alcançar os seus objetivos e você vai conseguir ter aquilo que eu falei, a previsibilidade de quanto de grana você precisa dentro do seu negócio para passar o ano bem, para passar os próximos 12 meses bem. Então, quando a gente mostra aqui como você faz para elaborar o seu planejamento financeiro, é você basicamente juntar, unir todas essas informações que eu falei, para que você construa esse planejamento financeiro de uma forma muito mais clara, que os números estejam claros dentro da sua cabeça. Quanto que você tem para receber, quanto que você tem para gastar e qual é o resultado que você pretende chegar. Então, você só vai ter isso obtendo o seu planejamento financeiro. A gente entra em desejos, né? Ali a gente falou só de colaboradores e fornecedores. Mas se no decorrer do ano você quer criar ações diferenciadas, eu quero, se a gente bater todas as metas do ano, eu vou pagar um bônus especial para os meus colaboradores. Bota no planejamento financeiro, para que você pague esse bônus, quanta de previsão de vendas você precisa ter para que esse bônus seja pago lá para os seus colaboradores. Então, é super importante você considerar tudo que você tem planejado. Por isso que o nome é planejamento, gente. Planejado ali para o decorrer do período que você estipulou o seu planejamento. Você já deve ter percebido que o planejamento financeiro ele é um recurso muito importante para sua empresa. Apesar de que, em muitos casos, quando a gente fala de planejamento para que ele seja idealizado, né, quando a gente traz ele para dentro da sua organização, a responsabilidade de manter esse planejamento não é só sua que fez o planejamento. A responsabilidade é de todos na empresa. Todos precisam estar alinhados ao planejamento, todos precisam estar no mesmo barquinho, na mesma direção. Então, é super importante que o planejamento seja de responsabilidade de todas as pessoas que estão envolvidas dentro do seu negócio, para que nada fuja do prumo. Então, é super essencial que todos os seus colaboradores tenham entendimento dessa importância, dessa ferramenta super importante que é o planejamento financeiro, o porquê que ela é importante ser aplicada, o porquê, o que ela prevê para vocês, o que ela vai te dar de informações. Eu tenho aqui as minhas conclusões. Quando a gente fala de planejamento financeiro, gente, eu falei nada demais aqui. Não é difícil fazer. É só você parar para ter um tempo para olhar para o seu negócio. O que eu mais vejo são
E não é um nome técnico, é um planejamento financeiro, não é nada muito difícil. Você pode fazer com uma planilha, você pode fazer com um sistema como o Kerouac. Então você consegue cuidar ali do seu planejamento financeiro, você consegue fazer o seu planejamento financeiro atrelado ali às suas metas. Então não adianta você querer fazer um planejamento se você não entender a importância que ele é para o seu negócio. Então, não deixe de você se capacitar, capacitar a sua equipe para entender, para guiá-los de uma forma correta, para usar a ferramenta do planejamento muito mais aproveitada, muito melhor para dentro do seu negócio. Depois que você compreende, que você entende a importância e qual é o resultado final que esse planejamento vai te trazer para o seu negócio, com certeza você vai ter muito mais sucesso, muito mais controle para o seu negócio. Então, é super importante você compreender, voltando lá às dicas, só uma última revisão aqui, voltando às dicas de como fazer o seu planejamento financeiro, você precisa, como primeiro passo, para elaborar, é entender a movimentação financeira da sua empresa. Ah, mas como assim eu vou entender a movimentação financeira, Natália? Entenda o seu fluxo financeiro. Você precisa ter controle do seu fluxo financeiro. Tudo que entra, tudo que sai de recurso ali do seu negócio. Então, é super importante você considerar dentro de um período passado, que já aconteceu, como que foi acontecendo o seu fluxo financeiro. Você vai talvez enxergar lá, eh, todos os meses você fechou no vermelho. Eu já vi casos que empresas, eh, só estava captando dinheiro do banco, empréstimo, porque não estava vendo muito bem os seus números, não estava vendo muito bem os seus custos. E aí, ela só via que o caixa fechava no negativo. Os proprietários da empresa não enxergavam a saúde financeira da empresa, estava sugando ali o negócio de uma forma que estava, a gente fala até que de sangrar o caixa, né? Quando você não enxerga o seu fluxo financeiro, você começa a sangrar o seu caixa e isso pode trazer consequências muito ruins, dívidas muito ruins. Então é super importante você ter consciência dos saldos que você tem, dos seus débitos da sua organização. É indispensável eh, que você tenha esses dados ali muito claros na sua mente, para que você consiga construir o seu planejamento financeiro muito mais eficiente. Dica mais importante que eu acabei de lembrar aqui também é: liste todos os seus custos, veja onde que você consegue. Gente, é um exercício muito legal, porque quando você começa a unir essas informações, você vai começar a enxergar buracos ali, custos que são desnecessários, despesas que não fazem sentido, e você vai começar a reduzir os custos dentro do seu negócio e você vai conseguir ter uma informação muito mais clara e talvez aquele saldo negativo ali que está gerando é por conta de custos desnecessários, é por conta de despesas que não fazem sentido ali para o seu negócio e isso está sangrando a sua empresa, não está te deixando nem um pouco seguro com relação ao seu capital de giro para que o seu negócio se mantenha. É importante você também apostar num bom orçamento. É... Gente, uma das coisas que eu vejo acontecer muito em algumas empresas é não olhar para o passado, não olhar ali o que deu de errado e seguir de uma forma igual o que aconteceu no passado. Não aprender com os erros. Então, eu dei o exemplo lá da contabilidade, né? Olha lá o último ano que você pagou para a contabilidade, chega lá no próximo ano, a contabilidade vai fazer um reajuste do contrato dele, que é totalmente legal e certo ele fazer isso. Está em contrato, ele tem que reajustar, aumento de inflação, ok. Mas
você precisa também estar atento a esses tipos de reajuste, porque eles podem ser totalmente abusivos e você não tem o controle, você vai achar que está tudo bem. Então, quando você consegue enxergar um orçamento, definir os orçamentos ali com base no o orçamento, ele é definido com base no seu passado, né, nos seus gastos do passado ali também. Então, você consegue fazer projeções financeiras de gastos muito mais otimistas. É, já aconteceu eu já vi isso, inclusive, a pessoa fez um orçamento lá, que a gente chama de budget, e aí orçou lá que estava pagando X mil reais para um fornecedor, falou, esse ano eu só vou pagar um terço do valor que eu paguei, porque eu estava pagando muito para ele. Que também é um erro, né? Não enxergar ali o valor, o porquê que se faz sentido ou não. Se não está fazendo sentido, faça mais 2, 3 orçamentos com outros fornecedores e vê se você realmente está sendo lesado, né? E aí ele reduziu a pó. Só que chegou na hora, o fornecedor renovou os preços. E aí o budget dele, o orçamento dele estava totalmente furado, porque ele estava planejando pagar um terço daquele valor e o fornecedor foi e aplicou o índice daquilo que ele já estava pagando um valor mais alto, né? Um terço a mais ali que ele não estava considerando, 2 terços a mais que ele não estava considerando. Então é super importante você é, controlar muito bem o seu orçamento. É importante mais ainda, que eu nunca posso deixar de falar, você ter apoio de ferramentas de finanças. Então, Kerouac é um dos que pode te dar a visão ali do seu fluxo de caixa projetado, que você consegue visualizar ali num planejamento financeiro a curto, a médio, a longo prazo. Inclusive saiu um indicador muito bacana nos últimos dias, que ele te dá o fluxo de caixa projetado dos próximos 5 anos. Então, eu dei exemplos aqui de projetar lá, de fazer o seu planejamento dos próximos 12 meses, mas você pode ir muito mais além ali. É possível fazer isso também, você conseguir projetar as suas despesas a curto e também as suas despesas e custos também ali, as suas receitas por um determinado tempo, para você conseguir tomar ações e saber ali para qual rumo a sua empresa está tomando, se ela está crescendo, se ela está diminuindo, caixa e por aí vai. Então, e o mais importante de tudo, ele te ajuda a ter um monitoramento ali do seu orçamento, do seu planejamento, que é aquilo que eu já falei, não adianta só fazer o planejamento e não acompanhar o seu planejamento. Então, o planejamento ele vai te ajudar ali a você olhar dia após dia. Eu abro o fluxo de caixa da minha empresa todo dia, de hora em hora praticamente, para ver o que mais. A gente sempre encontra alguma coisinha ou outra que a gente consegue ajustar. Outro ponto aqui legal também, que eu acho que é interessante a gente falar, é sobre os tipos de enquadramento tributário, né? Que eles fazem parte ali de te ajudar no controle do seu planejamento, para te evitar com que você gaste muito mais. Então, faça um estudo ali, se você está enquadrado corretamente no regime tributário que faz sentido ao tamanho do seu negócio, ao que você gera. E aí a gente tem no Brasil 3 tipos de regime tributário, que é o Simples Nacional, lucro real, lucro presumido, que aí você pode considerar dentro do seu negócio ali qual que faz mais sentido. Isso o seu contador pode te ajudar a fazer um estudo bem bacana para você manter o seu planejamento financeiro projetado, muito mais assertivo para o seu negócio. Então, não perca tempo, elabore o seu planejamento financeiro. Se você não faz, comece a fazer. Se você já faz, espero que eu tenha contribuído ali com mais algumas dicas para você entender a importância desse planejamento, o porquê que é necessário fazer o planejamento. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um like no vídeo. Se não gostaram, dá um dislike também, não tem problema, que a gente vai saber se o conteúdo tá legal, se não tá legal, se a gente pode melhorar cada vez mais. Compartilha com quem vocês acham que precisam
exercer o recurso aí de planejamento financeiro que vocês enxergam que faz sentido para essas empresas. Eu ficarei feliz em ajudar cada vez mais. Se você quiser saber mais outros conteúdos aqui dentro do Kerouac, ou conteúdos de finanças, administração de empresas, comenta aqui que a gente vai preparar o material com todo amor e carinho, e eu espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.